E para nós chegarmos na nossa resposta, né, Brasil é a bola da vez, eu preparei aqui um mapa mundi, dá para dizer assim, né? Quem lembra do Atlas, né, da escola? Eu trouxe aqui porque o Brasil é um país emergente, ele depende de capital estrangeiro para os investimentos, não só investimentos financeiros, mas também investimento em empresas, no agronegócio e tudo mais. E o fluxo de capital internacional, ele gira o mundo. Ele vai para algum lugar. Quando você fecha a torneira de algum lugar, acaba sobrando para outro. Então nós vamos fazer um giro no mundo aqui, para nós enxergar para onde que o dinheiro não está indo e por que não está indo e para onde que ele vai acabar indo, né? O dinheiro do investimento. Então vamos falar aqui principalmente de países emergentes. Já falamos dos Estados Unidos, já falamos da Europa, vamos deixar os países do primeiro mundo de fora, vamos falar só dos emergentes aqui agora, tá? Isso, que inclusive são, vamos dizer assim, os concorrentes pela competição de dinheiro no mundo, né? Eu diria que os países desenvolvidos, eles têm espaço certo, né? Os principais fundos de pensão, né, fundos, os grandes investidores, eles mantêm lá a alocação 70%, 80%, 90% em mercado desenvolvido. E não vão trazer para um dinheiro de mercado desenvolvido, não vai vir para emergente. Fica lá. Fica lá. A alocação deles lá, né? Às vezes por questão até de mandato, por questão do regulamento dos fundos, né, que não deixa colocar em países emergentes. Então, a gente está disputando, na verdade, o dinheiro com os emergentes. Imagina você que um americano... Primeiro, os americanos, 95% deles investem em fundos, tá? Em fundos de investimento, tem financial advisors, que são os assessores de investimento lá. Normalmente eles fazem carteira administrada, fundos de investimento. Nesses fundos de investimento, eles não colocam 100% em renda fixa que nem no Brasil, porque o juro lá deles é baixo. Agora eles estão vendo um jurinho um pouquinho maior, mas ainda assim eles investem em mercado emergente, ações fora do Brasil, fora do país deles. Então, imagina que tem um fundo lá que diz no mandato do fundo, 30% dos recursos são para países emergentes, certo? 30% tem que ir para países emergentes. Então, ele vai para algum lugar esse dinheiro. Vamos ver para onde ele não vai e para onde que ele pode ir esse dinheiro. E por que ele não vai para alguns lugares? Por exemplo, olha só. Rússia. Rússia é um grande país emergente, um país que tem um vasto território, uma economia bem grande, só que tem sanções do Ocidente. Por questões óbvias, né? Depois da guerra da Ucrânia, muitos investimentos foram, inclusive, desfeitos. Não é que não vão fazer mais investimentos. Saiu o investimento de lá. Principalmente até grandes franquias. O McDonald's saiu de lá, a Pizza Hut saiu de lá, tantas outras empresas, que é dinheiro que saiu da Rússia. Então, hoje os Estados Unidos, tu não pode fazer investimento na Rússia, né? Então, o país, esses fundos, esse dinheiro não vai para um país que recebia muito capital estrangeiro. Então, o Ocidente acaba não investindo na Rússia. Rússia já é um lugar que o dinheiro não vai. Para onde mais que ir o dinheiro e também não está indo, né? Pode ir alguma coisa, mas vai menos. China. A China está passando por um momento de bastante intervenção no governo, principalmente em empresas listadas na bolsa. Isso gera muita instabilidade. Imagina você que é investidor, quer investir numa ação da bolsa de valores. Vamos investir aqui numa empresa da China. Mas daqui a pouco o governo pode botar lá uma canetada que prejudica a empresa, né? Que interfere na empresa, que pode até interferir nos lucros dela. Então acaba gerando essa instabilidade, menos capital é investido ali por causa do risco que aumenta. Tem também a questão da bolha imobiliária, né? Evergrande. A Evergrande que aconteceu? Quebrou, né? Quebrou praticamente, porque... Quebrou? Oficialmente. Começaram a se alavancar na questão de imóveis, construir bastante edifícios. Os chineses começaram a comprar imóveis porque os preços só subiam, cada vez mais tinha mais oferta de imóveis lá, e acabou que eles compravam imóveis na esperança de vender para alguém mais caro. Até que chegou o momento que não tinha mais para quem vender, a própria Evergrande começou a se alavancar imóveis e, antes de terminar o primeiro empreendimento, já estava construindo o segundo, terceiro, quarto, e ficava 4 gerações de empreendimentos sem concluir, tanto que hoje a China virou, inclusive, um cemitério de imóveis inacabados, que os preços desvalorizaram um monte, ninguém mais quer negociar e a própria construtora acabou quebrando. Então isso gera mais instabilidade ainda no país. Isso. Toda bolha, como essa de imóveis, e como outras que a gente viu no mundo, elas são infladas pelo crédito.
E o crédito, quem fomenta, quem permite, quem dá o primeiro passo é sempre o governo. O governo é que faz bolhas de crédito através dos seus bancos e dos seus bancos centrais. Então, o governo chinês estimulou muito através de crédito o setor imobiliário lá, criou uma bolha e, lógico, deu problema. Demorou um pouco, mas deu problema. E lá na China, a gente está tendo outros problemas, porque, veja, eles estão com juro baixo lá, lockdowns severos, né, política do Covid zero, lockdowns severos, e política de estímulo econômico, ou seja, imprimindo dinheiro. O que isso vai dar? Pessoal da plateia, o que vai dar? O pessoal em casa pode responder também. Vai dar o que deu em todas as outras economias, vai dar inflação, pessoal. A inflação lá nem começou a aparecer direito. Quando começar a aparecer, o Partido Comunista Chinês, ele vai ser ou obrigado a subir juros ou conviver com uma inflação alta e com rebeldia popular. Então, não é um ambiente, vamos dizer assim, ó, me parece que a China está ainda mais atrás da curva ainda do que a Europa. Tá? Então, não é estão mais atrasados no ciclo econômico. Então, tem muita coisa, está cheirando mal. Tem muita coisa ruim aí que pode vir. Né? Então, olhando para isso, o dinheiro tende a não ir para onde existe nebulosidade sobre o futuro. Então, a China pode ser também mais um país emergente que recebe muito capital, acabar recebendo menos ou receber capital de maior risco, que é sempre a menor fatia de uma alocação de investimentos. Né? É lógico também, pessoal, só para deixar claro, quando a gente olha assim o ciclo econômico, a gente está olhando assim para daqui a um ano e meio, 2, não estamos falando daqui a um mês, né? Às vezes tem gente que pode estar com posição comprada na China e tal, pensando, meu Deus, e agora? Vou ter que fazer. Não, a gente está olhando assim, às vezes a coisa demora para aparecer, né? Só fazendo esse adendo. Assustamos demais o pessoal. Não é para sair vendendo também. Um outro mercado que recebe bastante capital estrangeiro dentro dos emergentes é a Turquia. Só que a Turquia, o governo de lá está fazendo malabarismo no câmbio de uma maneira absurda. Então, está tendo intervenção do governo no câmbio. Né? Isso também gera instabilidade e acaba fazendo com que o dinheiro estrangeiro não vá para o país. Né? No caso da Turquia. E o câmbio controlado ele é um dos principais mecanismos que afetam a inflação também. Né? Quando o câmbio está muito desvalorizado, os preços internos disparam porque os importados ficam muito caros. Né? No caso da Turquia ali, a intervenção no mercado de câmbio nunca é, num país emergente, nunca é para deixar o câmbio conter a queda. Né? Sempre é para segurar, não deixar desvalorizar mais ainda. Né? E com certeza eles estão lidando com problema inflacionário também. África do Sul. África do Sul, não sei se vocês acompanharam, mas no ano passado estava mais forte. Eles estão passando por crise política lá, né? O ex-presidente deles foi preso, mas esse foi só o estupim. Foi o primeiro ex-presidente preso na África do Sul, assim como foi no Brasil, o Lula aqui também aconteceu. Só que lá teve uma revolta popular muito grande e em várias cidades, na capital também, e outras grandes cidades, começou a ter saque na rua, saque em lojas e nada foi poupado. Não foi só mercados que eles saquearam, não foi só loja de departamento. Clínicas médicas, escolas. Então teve um caos lá e essa instabilidade foi mais forte em 2021, mas ainda segue. Né? Tanto que eu esqueci o nome do presidente lá, mas ele saiu do cargo, entrou o vice lá e eles não estão conseguindo conter a população. E a África do Sul é um país emergente e hoje ele amarga um dos países com a maior desigualdade social e um dos maiores taxas de desemprego também. Então imagina, eu acho que 46% dos jovens estão desempregados e 36% dos adultos estão desempregados. Então pessoas desempregadas acabam o quê? O cara não tem renda e acaba vai saquear, está insatisfeito com como está andando a economia. Então isso gera uma crise política na África do Sul. Política, social, né? Não, onde está tendo caos e violência nas ruas, o dinheiro acaba saindo correndo também, porque você tem instabilidade e não sabe o que vai acontecer. Né?
Muito bem. Vindo aqui um pouco para a América do Sul, nós temos a Colômbia, que também é um destino de dinheiro, de capital emergente. Só que o que acontece com a Colômbia? Né? A Colômbia, ela é um mercado muito pequeno. É pequeno. Você não consegue entrar com muito dinheiro no mercado pequeno, porque se você começa a injetar muito dinheiro no mercado pequeno, o que acontece com os preços? Eles sobem. Então você vai comprar ações de uma empresa, rapidamente ela cresce. Então você não consegue colocar muito dinheiro ali. Tá? Então tem pouca opção de ativos para você fazer. Outro mercado que recebe bastante dinheiro estrangeiro também aqui na América do Sul é os nossos vizinhos chilenos, tá? Só que eles também têm um mercado muito pequeno, com pouca opção de investimento. É um mercado onde você entra com alguns milhões, bilhões de dólares, você já inchou demais o mercado, você não consegue alocar mais recursos ali. Isso, pensando como um investidor só, pô, milhões ou bilhões é muito dinheiro, mas pensa num grande fundo como da BlackRock, que gere 10 trilhões de dólares. Se ele alocar 1% no Chile, leva a bolsa lá para o céu. Então, quando eles vão fazer a diversificação, eles colocam em percentuais, a Chile é 2%, Colômbia 2,5%, África do Sul 3%. Mas eles têm que alocar 30%, daí que vai o restante do dinheiro. Né? Exato. E também no Chile, Manfro, a gente teve nesse domingo a rejeição da Constituinte lá, né, da proposta de emenda, da proposta de uma nova Constituição. Sim. Então isso aí é fator também que afasta o investidor. O investidor ele quer saber de certezas institucionais e não de mudanças institucionais. Às vezes ele prefere, não, tá ruim, beleza, mas pelo menos esse ruim eu sei que vai continuar assim. Ele não gosta de mudança das regras do jogo, né? Então isso aí afasta também. Tanto que tem no slide, né? Questões políticas também estão afastando o dinheiro lá, além do mercado ser pequeno. Se tivesse tudo ok no Chile, ainda assim, não é o melhor lugar para você colocar muito dinheiro. E tem as questões políticas ainda. Quem que restou então, Denis? Tá ali, né? Cara, Paulo Guedes falou. Fala aí. O Brasil está condenado a dar certo. Tu concorda com ele? Olha, eu fiz uma em outras palestras, né, eu estava falando exatamente sobre esse tema e eu comentava que o Brasil está ganhando de WO, né? Vamos dizer assim, os outros não vieram jogar e a gente ganhou. É mais ou menos isso. Estamos em quadra. Estamos em quadra, uniformizados e com o número certo de jogador, ganhamos. Parece que é isso, né? Mas daí eu comecei a refletir um pouquinho mais. Se a gente olhar nos últimos 7 anos, desde 2016, desde o impeachment da presidente Dilma, o Brasil vem numa agenda de reformas bem importantes, tá? Bem importantes, pessoal. A gente teve o teto dos gastos em 2016, a gente teve a reforma trabalhista em 2017. Pensa o que seria o mercado de trabalho se não tivesse aprovado, né, o trabalho temporário, né, o trabalho autônomo, o trabalho terceirização. Pensa o que seriam das empresas nessa crise da Covid. Elas não estariam de pé. Então, teve a reforma trabalhista, teve a lei de liberdade econômica, né, que tirou burocracias desnecessárias, que tornou o ambiente de negócios melhor. A gente teve a reforma da Previdência, a gente teve o marco do saneamento, né, que vai trazer muitos investimentos. Tivemos a privatização da Eletrobras, tivemos a regulamentação do setor de cabotagem, muitas concessões, muitas privatizações. Então, o Brasil, ele adotou uma política diametralmente oposta às dos governos petistas, tá? Isso não traz resultados no curto prazo, não são medidas eleitoreiras, são medidas... Lógico, não estou dizendo que esse governo não faz medidas eleitoreiras, também faz. Mas essas que eu citei são reformas estruturantes que tiraram o peso do Estado, que era um mamute e ainda que sobrecarrega o empreendedor, que sobrecarrega o trabalhador, e esse mamute ele está diminuindo e está dando espaço para as pessoas fazerem o que elas precisam fazer, que é produzir, consumir, investir e poupar. É isso. Se o governo não atrapalhar essas 4 coisas, o país dá certo.
que é a tão falada a liberdade econômica, né? Então, tudo isso foi feito nos últimos 7 anos e agora está começando a aparecer. O investidor estrangeiro está começando a olhar, opa, o Brasil fez uma lição de casa interessante. E com isso, né, além dessa análise de que o Brasil fez a lição de casa, ele começa a olhar para os vizinhos, né, para os concorrentes e olhar, pô, aqui a porta fechada, aqui tem que colocar menos, aqui está muito instável. E o Brasil pode ser, né, não dá para dizer, não, vai vir todo o dinheiro para cá, claro que não, mas pode ser que vai receber mais capital estrangeiro e a depender de como vai ser o juro americano, porque, claro, o capital estrangeiro olha lá para fora também. Ele quer investir aqui no Brasil, mas se o juro lá fora começa a subir demais, vai ver como é que o Brasil vai se comportar quanto a isso. Mas mantendo a situação que o juro lá fora se controle e o Brasil continue fazendo a lição de casa, pode sim receber bastante investimento aqui, né? Sim, e tem um outro fator que que a crise, a pandemia trouxe, que já estava acontecendo, mas agora ficou mais evidente, que é o movimento de desglobalização. Tá? Que é o quê? As empresas, na globalização, as empresas elas começaram a sair dos Estados Unidos, Europa, foram para a Ásia para produzir manufaturas lá na Ásia, porque a mão de obra era muito mais barata. Então, a empresa se tornar uma multinacional longe de casa era bastante atrativo em termos de custo. Porém, com o Covid, né, e o fechamento das cadeias logísticas de suprimentos, o fechamento do comércio, dos mares, enfim, tudo isso elevou a incerteza se a empresa vai conseguir produzir, né? Veja, nos Estados Unidos, a indústria automobilística, ou aqui no Brasil também, não está conseguindo entregar carro porque falta chip, né? Pô, é um componente que não está sendo entregue e atrasa toda uma produção. Então, as empresas estão começando a perceber que é muito arriscado tu manter os teus fornecedores muito longe de você. Por isso, muitas empresas estão começando a pensar em vamos trazer nossos fornecedores para mais perto do nosso quintal, em zonas mais controladas, né? E daí o Brasil acaba sendo o quintal, né, da maior potência do mundo ainda, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos praticamente tem a América do Sul como o quintal dele. A maioria dos países tem boas relações com os Estados Unidos, porque uma coisa é você ter 90% do chip sendo produzido em Taiwan, que ameaça uma guerra com a China, que na verdade até essa produção de chips até acaba fazendo uma proteção por Taiwan, né, porque a China atacando ali, eles até se prejudicam mais, porque eles também são muito importadores de chips. Pô, imagina, celular, carro, aparelhos médicos de altíssima geração, né, de nova geração, tudo usa os chips transmissores, que 90% é feito em Taiwan. Então, é isso, acho que o Brasil Então, pegamos aí um pouco da macroeconomia, do que está acontecendo nos países desenvolvidos, olhamos um pouco para os países emergentes, né, o que está acontecendo em cada um deles e o que pode acontecer.